mostrar então a parte dos cupons, que eles são bem parecidos com os modificadores de preço, tá? Só que aí eles não são aplicados automaticamente a uma reserva, né? Só se o cliente lá ele colocar o cupom de desconto, que é aí que ele vai ter esse desconto. Mas a parte de cupons de desconto também é aqui em gerenciamento. Para a gente criar eles, tem que estar acessando na agência Via Caldas Imóveis, tá? Que ela que é a operadora, então ela que faz a criação desse tipo de modificadores. E a gente vem aqui então na parte de novo bloco de cupom. Esses cupons, ele serve para os clientes aplicarem ele em uma reserva feita lá via site e receber um certo benefício, né? Aí esse benefício que a gente vai configurar agora. Aqui vocês podem definir um nome para esse cupom, por exemplo, desconto 10%. Vocês podem vincular esse cupom a uma agência reservante, então somente vocês podem criar ele para que somente uma agência possa utilizar, tá? Mas tem uma outra parte mais para frente que a gente pode selecionar a agência também. Então aqui não tem muita necessidade de configurar essas duas abas aqui, esses dois campos, de agência e agência reservante. E aqui que a gente inicia o primeiro campo daquele cupom que a gente vai criar. Então aqui é a parte do código, né? Vamos supor que seja teste. O código desse cupom vai ser teste. E aí a gente vai criar uma chave para ele daqui a pouco. Aqui tem que tomar cuidado, porque se você, da forma que você digitar, é a forma que o cliente vai ter que também digitar para poder receber o desconto. Então, se você coloca letra minúscula e o cliente tenta digitar com letra maiúscula lá, não vai dar certo. Só se estiver exatamente da forma que está digitado aqui, tá? Beleza, configurado essas duas partes, o nome e o código, a gente pode partir para a próxima aba, que é a do cupons, que é onde a gente vai criar mesmo as chaves para serem utilizadas. A gente clica aqui no mais. Você tem tipos de descontos aqui. No caso de vocês, a opção é desconto em reserva, né? Não tem desconto em produto nem produto barra combo. Então, o desconto de vocês seria em reservas. Aqui vocês podem colocar uma descrição para esse cupom de desconto. Por exemplo, desconto de 10% na sua reserva. E aqui é onde a gente vai gerar a chave desse cupom. Essa chave ela tem duas formas de ser gerada. Vocês podem gerar elas através do sistema, gerar automaticamente, né? Randomicamente essas chaves, ou então vocês definirem ela aqui manual. A Mas forma. no caso, desculpa te interromper, no caso do cupom, digamos que eu quero criar lá cupom, sei lá, agosto incrível, alguma coisa assim, entendeu? Isso. Desconto aniversariante e mandar para alguns clientes. Uhum. Aí, de posse desse código que eu vou gerar aí, ele vai conseguir um desconto na reserva dele, Exato. certo? Quando ele estiver finalizando a compra, ele pode colocar esse cupom que ele recebe esse desconto. Tá, e ele vai usar esse cupom, ele pode usar em qualquer um dos que a gente trabalha, tipo Expedia, Booking, todos? Não, no caso é só para o motor de reservas e o portal Ah, da multimídia página da mesmo. Via Caldas, né? Exato. Uhum. É só Ah, legal. pra Então, nossa parte mesmo aqui, o motor que a gente fornece, né? tá bom. Tá, a primeira forma então de gerar essa chave seria manualmente. Então, aí vocês podem digitar qual que é a chave aqui, por exemplo, 10. Então, para o cliente receber o desconto, ele tem que digitar o código teste e essa chave 10 para receber os 10% de desconto. E aqui vocês definem a quantidade de cupons. Então, se eu quero, por exemplo, 10 cupons, então os primeiros 10 clientes que utilizarem esse cupom lá vai receber esse benefício que a gente vai definir aqui. Tá? Passou desses 10, aí só se vocês. Aí o cupom não fica mais válido, né? Se o cliente tentar utilizar, ele fala que já está esgotado. É só se vocês definirem aqui uma quantidade maior. E a segunda forma da gente gerar essa chave é via sistema, né? Forma randomicamente. Para isso a gente marca esse checkpoint aqui, ó. Checkbox, na verdade. Gera múltiplos cupons com chaves randômicas. Então, a gente marca ele. Se a gente atualizar aqui, pode ver que ele gerou uma chave aleatória.
E aqui vocês podem inclusive definir qual que é o tamanho dessa chave. Por padrão, o sistema ele vai o mínimo dela é 4 caracteres, então vocês podem reduzir aqui até 4, depois disso o sistema não aceita mais, tá? E o máximo, deixa eu ver aqui, acho que ele o máximo é 12, então é de 4 a 12 caracteres, tá? O Igor, eu acho que eu dei uma viajada agora nessa parte da chave, eu perdi um pouco. O que que essa chave quer dizer para mim? Deixa eu ver se Pouco, eu eu dei abro o uma site para você brisada ver. mesmo aqui. Tá, deixa eu Porque eu vou mostrar gerar aqui o um cupom, esse site. cupom vai ter aquele código de desconto que o cliente vai usar. A chave, o que que é? Essa chave é um outro parâmetro que ele vai ter que definir lá, colocar lá no site para receber esse desconto. Tem aquele primeiro campo que a gente configurou, que é o código, e o segundo seria a chave, tá? Deixa eu só entrar no... Nem eu abri a página, já tem aí, cupom 20% de desconto em reservas no site. Aonde? Assim que você entrou na página da Via Caldas, já aparece essa mensagem. Um cupom de desconto de 20%. Mas tudo bem, vai. Tá, deixa eu voltar aqui. Ah, Super 20. Deixa eu ver se esse cupom tá habilitado. Ah, deve ser esse de 20% aqui. Tá, deixa eu só mostrar como que funciona aqui na Tá. prática, você vai entender qual que é a parte lá. Beleza, então eu selecionei ali o meu quarto, né? E aqui tem ó, a parte do código e a parte da chave. Então no teste que a gente está fazendo, para o cliente receber esse desconto, ele teria que digitar esse primeiro campo teste e a chave seria o 10, tá? Ou então, da forma randômica, a chave agora seria esse S3 e 8 que está Então, definido. esse randômica aí dificulta um pouco mais para o cliente, você não acha? Sim, aham. Por isso que tem essas duas formas, de gerar manualmente, né? Ou então random SE, S3 e 8. Entendeu? Então, aquele primeiro campo que a gente definiu, o código, é esse primeiro que o cliente coloca, e a chave que a gente está criando agora é o segundo campo para ele receber o desconto, tá? E aí, então, vamos deixar manualmente, que é para a gente fazer um teste ali para vocês verem. Então, vou deixar a chave 10 aqui. Deixa eu reduzir só para 1, para não ter risco. Então, beleza. Então, o código é teste e a chave é 10. Agora, vamos definir o que esse cupom ele vai dar de benefício para o cliente. Então, a gente tem aqui a última configuração, que a gente clica nesse lapisinho aqui e vamos configurar o benefício desse cupom. Aqui, por isso que eu disse que é bem parecido com os modificadores, que ele vai abrir uma tela praticamente igual. A gente tem todas as opções dos modificadores, ele tem aqui no cupom de desconto. Então aqui você pode definir qual que é o benefício desse cupom. Tá? Aí são todas aquelas formas que eu expliquei, desconto em valor, desconto percentual, por tempo, aquela política de antecipação, né, que quando o cliente faz uma reserva um determinado tempo antes do check-in ele receberia aquele desconto. Mas vamos lá então para o que a gente está fazendo o teste aqui, que seria o desconto em percentual. A gente seleciona ele e define aqui o valor do desconto, no caso é 10. Certo. Então, vamos partir para a segunda aba. A gente pode definir aqui alguns módulos que podem receber esse desconto. Por exemplo, eu consigo configurar que somente reservas com 2 diárias possam receber esse desconto. Então, eu posso criar um módulo aqui da quantidade de dias, né? É bem parecido com aquela parte dos módulos que eu mostrei para vocês no treinamento passado. E aí, o sistema vai barrar isso aqui. Se for uma reserva somente com um dia e tentar utilizar o cupom, ele vai falar que o cupom é inválido e não vai deixar. Vamos deixar, não utiliza nenhum módulo mesmo, como a gente está fazendo um teste para poder ficar mais simples na hora de a gente aplicar lá no site. Eu consigo definir aqui um período, tá? Esse período você pode configurar tanto a parte de utilização quanto a de venda. A utilização seria as datas que o cliente vai estar aí. Então, vamos supor que você queira configurar aqui que esse cupom vai valer somente para reservas feitas
de hoje até o dia 30 de agosto. Você pode definir isso aqui, aliás, para reservas que vão Seria para ter hospedagem, né? isso, para as reservas que vão ter, o período dela vai de 11, tá entre esse intervalo, né, de 11 a 30 de agosto, vão receber esse desconto aqui se aplicar o cupom. E também o período de venda, ele reflete na data de hoje. Então, vamos supor que eu queira que... Vamos supor que eu estou criando, então, um cupom. Deixa eu só tirar essa aqui para não atrapalhar. Se eu estou criando um cupom que ele tem validade somente para reservas, independente da data de utilização das reservas. Tá? Independente da data de check-in e check-out. Eu quero influenciar só na data de venda, na data efetiva que o cliente está fazendo a compra no site. Vamos supor que seja só para o dia de hoje. Então, se o cliente acessar lá no dia de hoje, utilizar esse cupom que a gente está criando, ele vai receber os 10% de desconto. Tá? Se ele entrar amanhã, já que está configurado só para hoje, não vai ter esse desconto. Mesmo que ele configure, coloque o cupom lá de desconto no site, ele não vai conseguir aplicar. Tá? Então, a utilização é a data de check-in, entre a data de check-in e check-out da reserva, então, o período da reserva, e a venda é a data de fato que o cliente está fazendo a compra lá no site. Tá? Apesar que pela data de utilização do desconto, da data de hospedagem, já é uma boa restrição, né? Eu Sim, acho. sim. Uhum. Isso aqui é mais para alguma... Se vocês querem aplicar pelo menos a promoção do mês de Tipo, somente agosto. hoje, né? Entendi. Uhum. Vamos deixar 100 também, só para não... a gente fazer o teste. Por mais que a reserva que eu estou criando é para hoje, ia resolver ele ia funcionar no site, mas vou deixar 100. Aqui a gente tem como selecionar para quais agências que eu quero que esse cupom funcione. No caso de vocês seria para o site e a central de reservas, que é a operadora B2B. Então poderia aplicar esse desconto lá, ou se for para algum parceiro de vocês que vende no B2B, vocês podem marcar aqui, caso esse cupom seja específico para aquela agência, né? Desde que você deixe isso aqui desmarcado, o sistema entende que está valendo para todas as agências. Então, qualquer agência que realizar uma reserva e aplicar esse cupom de desconto, ele vai receber o benefício. Ah, tá. Então, nessa questão da agência, eu seleciono Uhum. as agências que eu não quero que tenha direito ao desconto, é isso? Na hora você seleciona as que você quer. Aí, se você deixar sem marcar nenhuma, o sistema entende que é para todos. São Mas todas, a mas se eu partir do deixar momento que você marcado no marca site, é uma, só via Caldas. exato. A partir do momento que você marca uma, aí ele só entende que é só para essa aqui e nenhuma outra ele consegue utilizar. Ok. Na parte de fornecedores, esse aqui é mais para ingressos, aí o sistema aproveita essa telinha, que ele mostra o fornecedor de ingresso, tá? Mas aqui não tem necessidade de marcar nada, porque o fornecedor dos itens da reserva é a Via Caldas, é ela que está criando esse cupom de desconto. Então, ela nem aparece aqui, inclusive. Então, não tem nem necessidade de configurar nada nessa parte. Vocês podem configurar algum Pax banido, por exemplo, se quiser não aplicar esse desconto em criança ou adulto, alguma coisa assim, tá? Tem como configurar isso aqui. Na parte dos serviços, vocês podem definir que é aquela questão, né? Se eu quero bloquear esse cupom de desconto para apenas algum hotel específico, alguma coisa assim do tipo. Então vocês conseguem definir isso aqui. No primeiro campo é obrigatório, então se você a partir do momento que você definir algum hotel aqui, vamos supor que a gente defina o, deixa eu ver, de Roma Exclusive, a gente marca ele aqui. Então ele passa a ser um requisito obrigatório para que esse cupom funcione. Então só vai funcionar em reservas Do que de Home sejam dentro Exclusive, é desse isso? hotel. Uhum, Então, exato. segue a mesma linha lá do eu só quero o meu site, eu só quero desconto no de Roma. Se eu Isso, quisesse jogar esse desconto, sei lá, para qualquer outro hotel, somente aquele eu tenho que selecionar aí. Você clicou no mais para fazer isso? isso. Eu clico no mais, aí eu marco aqui a agência Via Caldas Imóveis e seleciono qual que é o serviço que eu quero aplicar o
aplicar o desconto. Vou deixar sem nenhum também. Aí eu posso selecionar o hotel, como também consigo selecionar o hotel e só alguns apartamentos, porque se eu selecionar só o hotel, aí o desconto fica para todos. Se você Eu consigo selecionar selecionar isso, você pode selecionar só um apartamento. Se eu quero só no 11 aqui, isso por aqui, não exemplo. vendeu, então eu quero desconto só para esse. Eu marco só o apartamento 11 aqui e já vai aplicar. Ô Igor, eu consigo selecionar, por exemplo, eu quero gerar um cupom de desconto para um período específico, sei lá, segunda quinzena de agosto, só alguns dias específicos durante a semana, reservas de segunda a sexta, consigo, né? Sim, aí é naquela E a parte que dá pra restrição lá definir naquela parte o das período regras do aqui. cupom, né? O período. Aí a gente pode definir aqui. Vamos supor que seja agora 30 reserva. Opa, 30 reservas durante a semana. Aí que é uma parte mais. Tem menos reservas, né? Então de Então já sei que segunda, do terça e dia quarta 11 ao você. dia 30 eu consigo ter esse desconto somente de segunda a sexta-feira, a entrada. Isso. Uhum. Você consegue definir aqui. Beleza? Desculpa, beleza. Tá bom. As tags obrigatórias não tem necessidade de definir também. Isso aqui é mais para uma questão. Ô Igor, e quando eu for fazer isso, bater todo aquele desespero que eu sei que vai bater, aí eu chamo vocês lá no Zap, Tá bom. se eu Beleza. precisar. Aham. Certo. Tags banidas também não tem necessidade de configurar nada, tá? Vamos E clicar também, aqui. assim, eu vou gerar esse cupom de desconto e eu tenho que fazer um anúncio em cima dele, né? Senão, ele só vai ficar aí no sistema, Aí ele certo? fica só no sistema, né? Aí isso tem que divulgar aí pros clientes que tem esse cupom disponível para eles utilizarem. Tá, vamos aplicar ele aqui então. Então a gente definiu o benefício dele, 10% de desconto na reserva, ok. E vamos concluir. Esse cupom já foi criado. Deixa eu ver se ele já vai me deixar utilizar no site aqui. Ou se o cache ainda não pegou o cupom. Eu acho que ainda não foi. Nossa, tá mudança de clima aqui, minha garganta tá ruim. Nem me fale, eu tô fungando aqui também. Acabei de falar. Ah, tá gravando, né? Esquece. Selecionar aqui um hotel. Pode ser esse quarto mesmo. E teste 10. Ele aplicou o desconto. Vocês viram que tava 300 e... Deixa eu voltar. 360. 360. Eu vou aplicar o desconto. Vai para 324. Só para mostrar mesmo funcionando isso aqui na prática para vocês verem aí. Tranquilo quanto ao cupom de desconto? Deixa eu só mostrar uma coisa que é interessante. Que eu não sei se vocês vão utilizar muito, mas é aquela questão de gerar as chaves randômicas. Aí tem como vocês exportarem isso aqui para alguma planilha em Excel, por exemplo. Vocês ir marcando quais ali que já foram utilizados. Por mais que o sistema, a partir do momento que um cupom é utilizado, ele mostra aqui a quantidade disponível e a quantidade que está utilizada dele, tá? Ah, tá. Então, se eu quiser consultar, criei esse cupom aqui, deixa eu ver se alguém já utilizou. Aí, entrando aí, eu vou saber quantos já fizeram reserva e utilizaram do cupom, é isso? Se Exatamente, isso eu mesmo. quiser aumentar a quantidade, eu consigo? Aí seria só se dar dois cliques nele aqui, ele já abre e você consegue aumentar a quantidade dele aqui. Beleza. Só mostrar gerando essa parte da randômica mesmo, só para vocês verem. Desconto em Não, vou pegar o de cima aqui que já está configuradinho. Vou só alterar aqui.
Ah, não vai deixar. Vou ter que criar de novo. Ele já está criado, então ele não deixou eu colocar random. 10%. Desconto. Chave randômica. Gerar de 4 caracteres. Aqui umas 10 chaves. Desconto percentual 10 também. Ok. Vou aplicar. E agora vamos acessar ele novamente. E aqui eu consigo exportar para Excel. Então eu só marco todos aqui que eu quero exportar. E venho aqui em gerar arquivos CSV. Aí eu já consigo salvar ele aqui na área de trabalho, por exemplo. Cupons Via Caldas. Achei que ele ia abrir automático, não abriu. Aqui. E aí eu consigo verificar, né, quais aqueles cupons que foram criados lá e ir marcando eles aqui. Vamos supor que eu envie então esse aqui para um cliente, eu vou lá e marco ele, não está disponível mais, tá? É só para mais um controle de vocês, essa questão das chaves randômicas, que elas são um pouquinho mais difíceis de Então, controlar, né? eu sei que depois a gente vai entrar na parte de. Acho que a gente não viu reservas ainda, viu? Não, a gente vai ver no treinamento de hoje. Tá. Mas eu vi que lá eu consigo, por exemplo. Ah, tá contigo uma pergunta. Beleza. É que eu ia perguntar sobre essa questão de exportar para o Excel, né? Eu só consigo exportar aquilo que está na tela. Se eu fizer qualquer alteração, depois eu não consigo exportar só o que eu alterei, né? Ou só coisa que entrou ou não, né? Toda vez que eu exportar, vai exportar tudo que está lá. Você fala na reservas? É. Ou até nessa tela aí, por exemplo. Digamos que tivesse algum cupom que eu já não uso mais, já excluí Ah, lá no tá. Aí você teste, não tem jeito, né? tem, aí é o que você marcar aqui é o que ele vai exportar, entendeu? Ah, Então se eu quero exportar só esses quatro, eu clico, marco eles e exporto. Gerar arquivo SV, tá? Fechar isso aqui, não precisa salvar. Beleza, então tranquilo do cupom por enquanto? sim. Certo, então a gente vai partir para parte da reserva agora. Deixa eu só arrumar a tela aqui que tá bagunçada. Aí. As reservas feitas via Travel, normalmente elas são feitas pela central de reservas, tá? Aqui que vocês concentram todas as reservas, tanto do B2B quanto do Travel mesmo. Então vamos acessar ela aqui, via cauda central de reservas. E para a gente realizar uma nova reserva, a gente vem aqui na perspectiva de venda. Então clica aqui em venda e disponibilidade. Antes, eu vou mostrar só como que a gente consulta aqui alguma reserva que já está criada, tá? Para a gente consultar, seria em vendas também, e a gente vem nessa segunda abinha aqui, que é a de reservas. Aqui eu tenho 3 filtros já pré-definidos, que é os filtros de minhas, que ele vai mostrar as minhas reservas do meu usuário, tá? Todas as reservas que o seu usuário criar vai estar nesse primeiro filtro. O filtro de minha agência, aqui ele vai listar todas as reservas dessa agência que a gente está acessando, no caso a central de reservas. E essa contendo o serviço da minha agência, ela só vai trazer resultados se vocês estiverem acessando pela agência via Caldas Imóveis, porque é ela que tem os serviços de venda, né? Então, só mostrar aqui para vocês, vou acessar ela. E aí ele já me lista todas as reservas. Mas vamos voltar para a central aqui. Beleza. A segunda parte, que seria para a gente customizar mais esses filtros, além desses pré-definidos aqui, seria aquela mesma questão que eu mostrei da gente consultar a agência no treinamento passado. A gente pode adicionar esse filtro que está aqui embaixo, ó, tá vendo? Pesquisar e salvar. Caso o Trello de vocês não está apresentando essa barrinha, vocês clicam aqui, ó, nesse ver menu, uma setinha para baixo,
e aí tem a opção de filtrar. Aí vocês clicam filtrar, ele já vai aparecer essa barrinha aqui para vocês pesquisarem. Beleza. Então pra gente... Ah, Peraí, viajei de novo. Se eu quiser criar filtros e salvar, ele já já consegue deixa as deixar salvo. opções ali salvas para não, para eu ter que, por exemplo, toda vez eu entro, eu coloco lá agência, data inicial, contém, nananana. Ah, tá. Sim. Uhum. Então, para a gente colocar os filtros de fato, a gente vem aqui nesse mais, e aí tem algumas opções para a gente selecionar. Tanto por ID, por nome, CPF, e-mail, tem diversos campos aqui para a gente filtrar. Vou filtrar por nome. Normalmente, esse segundo filtro aqui eu utilizo o contém, tá? Porque ele é o mais... ele pega resultados mais completos, não precisa... Nome, se eu for pesquisar então por nome, é sempre interessante colocar contém, porque É, tudo que sempre eu tiver lá contém. inicial ou parte do nome vai aparecer, é Uhum, isso? é isso. Se Aí você tem o utiliza E, não o E, tem. isso. Ah, Se você utiliza o E, você tem que digitar o nome exatamente igual tá na reserva para poder trazer resultado, tá? Aí no contém você pode digitar alguma parte do nome, ou então alguma parte que tem um acento, mas se você não digitou, o sistema já consegue identificar isso aqui, tá? ok. O não contém é muito raro esse aqui ser utilizado, tá? Mas tem essa opção de filtro também. Começa com, por exemplo, começa com I, ele vai trazer todas as reservas que o nome do hóspede começa com I. Não é quase a mesma coisa do não contém, então também não é muito utilizado. E o contido em. Contido em, você pode criar, por exemplo, Igor, vírgula, o nome de outro hóspede aqui, deixa eu ver. Sérgio, sei lá. Pesquisar. Deve ter muito Igor e muito Sérgio, né? Então, nesse caso aí, tudo contido em, tudo que tiver Igor e Sérgio virá na tela, certo? Isso, no caso aqui tem só um Sérgio Mas tem e 2017, tem disso. Tá na Via Caldas mesmo? Entrega da gente? Não. Via Tá. Caldas. Via Caldas. Uhum. Ah, legal. Tá. Ô Igor, depois na parte de reservas eu vou te mostrar. Tô tendo algumas dificuldades lá na minha tela. Uhum. Ela não aparece todos os botões assim, sabe? Tem que ficar arrastando, tal. Já tentei diminuir o tamanho da tela. Será que a versão do Windows impacta nisso? Não, pode ser a resolução da tela mesmo, tá? Depois você me mostra aí pra gente ver. Qualquer coisa você manda até lá no WhatsApp, eu acesso via N10 aqui pra visualizar. Mas pode ser a questão da resolução da tela, sim. No caso Se é for a notebook, resolução da tela, não é um computador normal. Se for a resolução da tela, não tem solução. É aí o isso? sistema ele pega já com base na resolução da tela aí que está configurado no Ah, sistema então é o operacional. monitor, é isso? Isso. Tá me dizendo que é o meu monitor que está com essa restrição. Se ele for Ah, eu pequeno achava que era a demais, versão o de sistema Windows. pode ocultar algumas partes mesmo aí. E aí te dá a opção de arrastar algumas configurações para poder ver. Isso mesmo, exatamente, quando eu vou fazer reserva. É, Mas enfim. tá. Então tem alguns outros filtros aqui também que é recomendado para vocês utilizarem aí quando quiser filtrar alguma reserva. Acho que essa parte aqui vocês já utilizam, né? Já conhecem alguma coisinha. Mas Essa beleza. parte da reserva eu comecei essa semana a me inteirar um pouco mais, entendeu? Porque eu Uhum. entrei aqui tem pouquíssimo tempo. Tá. Então, lá bem a verdade, hoje eu fiz a primeira reserva, entendeu? Essa que é a Uhum. real. Beleza, então vamos lá então criar essa reserva aqui de fato. Para a gente criar a reserva, então a gente vem na disponibilidade, né? Venda, disponibilidade, e aqui a gente seleciona o serviço. Aqui tem duas formas, a gente pode criar ou um orçamento ou então já criar de fato a reserva. Tá? Vou criar primeiro o orçamento. Por mais que eu vi ali, eu acho que vocês não utilizam muito essa questão de orçamento. Vocês já criam a reserva já Reserva direto, direto, é. né? Eu entendi. Mas tem essa opção também, caso vocês queiram enviar para o cliente, tem como gerar esse orçamento. Ah, Então, legal. Quero ver o orçamento e quero ver como que eu mando o voucher também depois que for feita a reserva. beleza. Então, vou criar então esse orçamento aqui. Para o orçamento, a gente não define direto aqui qual que é o tipo de serviço. A gente vem aqui nesse botão novo, atendimento novo,
a gente vai iniciar um novo atendimento. Então a gente clica nele, vai abrir essa telinha aqui para a gente definir qual que é o tipo do cliente, tipo do atendimento, aliás. Então pode ser um cliente chat, um cliente e-mail, um cliente site, WhatsApp, por aí vai. Vou utilizar o WhatsApp mesmo, que ele é o que tem menos regrinhas, tá? Esse cliente direto, por exemplo, ele te pede para preencher qual que é o motivo da viagem, qual que é o tipo do cliente, qual que é, Eu tenho que preencher tudo isso ou posso deixar em branco? É obrigatório? esses campos aqui, eles vão ser obrigatórios nesse cliente direto aqui, nesse tipo de atendimento. No WhatsApp não é obrigatório, tá? No Ah, WhatsApp, então, a finalidade desse daqui, no primeiro momento, é eu depois conseguir filtrar a origem do meu cliente, é isso? isso, pode Um usar dia eu para quero uma saber. questão de marketing aí, vocês. Então, isso me permitiria no futuro saber a origem do cliente. Ah, esse cliente eu consegui através de chat, ou eu consegui através de uma Exatamente, tem alguns relatórios que mesmo. você pode filtrar isso aqui para ver qual que é a origem dele. Se é cliente via Facebook, via OTA e tal, tá? Vou utilizar o cliente site mesmo. Aqui é aquela questão de que caso o cliente já tenha passado por vocês e já tiver alguma reserva, vocês podem começar a digitar o nome dele e clicar na lupa aqui, que aí já vai buscar todos os cadastros com esses caracteres que vocês digitaram, tá? Ou se tiver o e-mail, o CPF também. Então digito aqui CPF e clico na lupa, ele já me traz também os resultados que estão cadastrados com aquele CPF. Se você passa o mouse em cima, você consegue ver a prévia dos dados aqui na direita. Então vamos supor que seja esse aqui que eu quero mesmo. Pode ser esse primeiro. Aí você dá um duplo clique e o sistema já preenche todos os dados aqui. Tá? Então, como esse aqui não me obriga a selecionar o tipo de cliente, nem o motivo da viagem e como obter conhecimento do hotel, não vou marcar nada, vou deixar sem mesmo. Tá? Então, clique em concluir e já vai me dar a mensagem dizendo que o atendimento foi iniciado. Aí agora sim eu seleciono aqui o tipo de serviço, no caso, locação por temporada, e o tipo da tarifa. Quando vocês fazem reserva na central, normalmente é tarifário via Caldas mesmo. Então, tarifário via Caldas. Aqui eu defino os dias que o cliente vai utilizar dessa reserva. Vamos supor que seja do dia 16 até o dia 18. O sistema carrega essa parte aqui. Carregou. E aqui embaixo eu defino a quantidade de adultos e a quantidade de crianças. Vou colocar só um adulto mesmo, só para teste. Beleza, então defini os dias, defini a quantidade de adultos, agora eu vou marcar qual que é o quarto que esse cliente vai, qual que é o quarto que a gente vai fazer o orçamento para esse cliente. Eu já vi que essa parte aí das diárias é sempre mais seguro colocar a quantidade de dias, né? A data inicial é a quantidade de dias. Isso, aham. Normalmente o sistema ele já muda aqui, caso eu altere, por exemplo, 19, eu clico aqui ele já altera automático, tá? Mas você pode definir direto aqui também, só aumentando os dias que ele já altera as datas. Só ele carregar aqui. Isso aí que eu achei meio confuso, essa parte da data. Por exemplo, o camarada vai ficar de 16 a 19, 16, 17, 18, 19. Para mim são 3 diárias. Aham. Aí eu tenho que colocar sempre um dia antes, né? Então, É, para mim, é fácil colocar ali, data inicial dia 16 e 3 diárias só. Aí o sistema aceita que é, é por um exemplo, dia antes. Um monte de medo de errar isso daí. por exemplo, se ele for do dia 16 a 18, então Eu já você sei tem que que ele vai sair dia selecionar 19. 16 e 17 só, tá? Que aí isso é as diárias. Então a primeira diária é 16, a segunda diária é 17 e ele sai no dia 18, tá? É sempre um a menos aqui. Então, vamos criar esse exemplo aqui de 16 a 17. Aqui embaixo o sistema já te mostra qual que é o valor dessa hospedagem. Caso você queira conferir os dados, né, como que foi feito o cálculo, né, desse valor, você pode clicar nesse íconezinho de interrogação aqui, ó. Você clica nele, ele te dá aqui a forma que foi feito o cálculo. Em detalhado ele mostra que é as datas,
o valor por dia por pessoa, no caso R$ 180, e o valor total. Tá? No caso são 2 diárias, então R$ 360. Vou fechar aqui. Agora, aqui que está a diferença. Quando vocês criam a reserva direto, vocês vêm e clicam aqui em reservar. No nosso caso, a gente vai clicar no orçamento, tá? E esse botão de orçamento, ele só fica habilitado quando você inicia o atendimento, igual a gente fez. Se eu vir selecionar aqui o tipo de serviço antes de iniciar o atendimento, ele não vai aparecer o botão de orçamento habilitado, tá? Beleza, então eu quero adicionar um orçamento. Eu clico aqui. Ele mostra que o orçamento foi adicionado. Onde que eu vejo esse orçamento adicionado? Eu venho aqui em atendimentos e ele me mostra qual que é o atendimento que está aberto no momento. Então, se eu clico na setinha, ele me mostra lá aquele orçamento que eu acabei de fazer. Mostra o valor, a quantidade de adultos, as datas e o quarto aqui. Tá, vou cotar só mais um orçamento aqui, só pra gente ver. Vamos ver no West Plaza. Olha aí, West Plaza não. No de Roma Piazza aqui. Pega o 413 do Piazza, ver se ele faz. Porque esse daí a gente inseriu recentemente. 413, já calculou o valor aqui. Vou adicionar um orçamento também. Orçamento adicionado. Beleza, vamos supor que o cliente queira fazer então somente essas duas cotações. Então eu já posso encerrar esse atendimento aqui para enviar para o cliente. Para encerrar, antes disso, vamos supor que vocês tenham feito a cotação errada, você consegue alterar enquanto esse atendimento estiver aberto, enquanto o status dele estiver em andamento, você consegue alterar aquele orçamento que você fez. Como que eu faço isso? Clico com o botão direito em cima dele aqui e venho editar. Aí o sistema vai abrir essa tela, eu consigo alterar o período, consigo alterar a quantidade de adultos e tem um sinalzinho de maior que aqui. Você clica, você pode selecionar novamente qual que é o quarto aqui para o cliente, tá? Então você consegue editar um orçamento depois dele ter sido adicionado aqui. Mas beleza. Vamos supor que seja só esses 2 meses e eu quero encerrar esse atendimento. Então aqui em cima tem um botão encerrar. Clico aqui. O sistema me pergunta se eu quero visualizar esse orçamento que eu acabei de gerar. Então eu clico em sim e ele vai abrir aqui na tela para mim. Aí eu tenho a opção, aqui ele mostra, né, as informações, tipo, qual que é o hotel, a acomodação, a quantidade de hóspedes, o valor. E aqui está configurado para vocês para enviar também a conta para depósito, caso o cliente já queira fazer algum sinal aí, né, de questão de orçamento para vocês. Tá. Para visualizar, aqui a gente está visualizando aquele primeiro atendimento que a gente fez, né, que é de Roma Internacional. Para mim olhar o do Piazza, eu clico aqui em próximo. Aí ele vai pro Piazza, tá? Mostra o valor dele aqui, as informações. E eu consigo enviar isso aqui por e-mail. Então, eu consigo enviar no Agora, eu e-mail vou do te fazer uma cliente. pergunta, acho que não tem muito a ver com o seu treinamento, mas fiquei um pouco curiosa. Lá em cima, no orçamento, o CNPJ é um, e aí embaixo o CNPJ é outro? Estranho. Tá, deixa eu voltar lá pra gente ver. Depois que eu tenho encerrado o atendimento, caso eu queira visualizar ele novamente, eu venho aqui na aba atendimentos, aqui em cima, tá? Atendimentos. E aqui de novo tem aqueles filtros, meus e minha agência. Para não aparecer tanto resultado, eu vou filtrar pelos meus aqui mesmo. Aí me apareceu só isso que eu acabei de fazer agora. Deixa eu visualizar. Caso eu queira visualizar novamente, botão direito, visualizar atendimento, ele me abre aqui na tela de novo. Tá, CNPJ aqui que você fala, né? Tá estranho, 73 e lá em cima 61, que eu saiba é o 61 mais, né? Isso aqui, assim, pelo que eu vi, o orçamento vocês não estavam utilizando. Então pode ser que tá Ah, desatualizado, tá, tá? ok. E depois se for para eu atualizar, eu falo com vocês? Aí você pode solicitar um chamado via Helpdesk. Não sei se você tem acesso ao Helpdesk, eu acho que o Tem, Adalberto que tem, não sei. é Marley. Isso. E aí você pode passar pra gente lá quais alterações que quer que seja feita, tá? Mas que tem que ver de acordo com a conta lá, se for qual que é o CNPJ que tá lá, tá? Mas sim, tem como alterar, é só solicitar no chamado que a gente faz a alteração. Beleza, já enviei no e-mail, deixa eu só
abrir meu e-mail em outra tela aqui, para me mostrar como que esse vai chegar lá para o cliente, então, para vocês verem. Aqui. Ele apresenta um textinho aqui, né? Esse textinho também é configurável, tá? Vocês podem, caso queira alterar alguma coisa, pode mandar que a gente altera lá no chamado. E aqui ele mostra o orçamento para o cliente. Ele vem no PDF aqui, o cliente consegue visualizar. Tá? Passar esse e-mail para cá, para a gente não ficar vendo ele na tela e beleza. Certo, então vamos supor que eu enviei então esse orçamento para o cliente e o cliente escolheu uma das opções ali, como que eu consigo gerar uma reserva a partir desse orçamento já que eu já fiz. Como que eu faço isso? Então aqui na tela de atendimento a gente dá um duplo clique nesse atendimento que a gente fez. E aqui nessa opção 2, orçamentos, eu vou ter lá os 2 orçamentos que eu realizei. E aqui, vamos supor que o cliente tenha selecionado o Piazza de Roma aqui. E eu quero gerar uma reserva a partir desse orçamento. Então, eu clico com o botão direito em cima desse orçamento e vem em criar reserva. Aí o sistema já vai criar uma reserva automática com aquelas datas lá e com aquele quarto que eu já tinha selecionado no orçamento. E aqui eu posso definir o nome do cliente. Então, clico aqui no adulto, Igor Simão. Vou pesquisar aqui, preencher os dados. Concluído. E a reserva foi criada. A gente arrastar aqui para o lado, você pode ver que o status desse orçamento que eu tinha criado, ele ficou um verdinho. Então quer dizer que foi criada uma reserva a partir desse orçamento aqui. Se eu quiser cancelar o de cima, eu posso clicar nele e cancelar. Ele já vai ficar com o status cinza ali. Tá? Beleza, então vamos visualizar agora essa reserva que a gente criou. Aqui em reservas, vou filtrar pelas minhas mesmo, tá? E aí, tá aqui a primeira reserva. Aí deu um sinal aqui, o que que é? Meet. Em 10 minutos você vai precisar criar outro Esse acesso no link a gente Meet. tem que arrumar isso, porque, nossa, isso aí é muito ruim, tem que ficar criando esses links, né? Mas beleza, vamos continuar aqui. Eu acho que dá pra, só pra mostrar uma questão de alteração em reserva pra vocês aqui nesses 10 minutos. Tá, então aqui tem a reserva que a gente criou a partir daquele orçamento, tá? Vamos supor que eu queira alterar alguma informação aqui nessa reserva. Como que eu faço isso? Eu acesso ela. Caso eu queira adicionar, por exemplo, mais um adulto, eu clico aqui nesse maisinho embaixo, adicionar Pax. Posso selecionar a quantidade, se é 2 e qual que é o tipo. Vamos adicionar só mais um adulto mesmo. O sistema já adiciona aqui. No caso de vocês, como não tem alteração por quantidade de pessoas, então o valor ficou mesmo, tá? Mas se eu adicionar, por exemplo, uma criança, eu acho que vai mudar. Criança, criança, criança. Acho que não muda não. Não mudou. O tarifário de vocês não tem essa alteração. Mas beleza, então eu consigo adicionar mais adultos depois de uma reserva criada, ou mais hóspedes, né, no geral. Para remover, eu posso selecionar e clicar no menos aqui, ele já retira para mim. Tá? E aqui também você pode definir, né, qual que é o nome desse segundo hóspede. Vocês podem preencher aqui os dados dele. E aqui segue aquele mesmo princípio, se já tiver cadastrado, vem na lupinha aqui que ele já mostra. Vou salvar essa alteração. Aqui no aplicar e salvar. Essa reserva ainda está com status bloqueado. Por que isso? Porque eu ainda não confirmei essa reserva. Então, se a gente acessar ela aqui novamente. Ô Igor, e se tiver algum erro no nome do cliente, eu consigo corrigir também? É só clicar no lapisinho aqui, né? Você acessa ele. Vamos supor que
Você pode retirar o que está configurado esse Posso cliente no limpar. limpar ou no editar aqui. E você consegue alterar, por exemplo, o endereço, rua, UFC, pato, Ah, tá, entendi. lote, foi. Você consegue cadastrar aqui a alteração que você quer para esse cliente, tá? Vou deixar meu endereço completo aqui, já fica mais fácil. Aí eu terei, posso aplicar. Eu sempre utilizo o aplicar e fechar, porque aí ele já atualiza a reserva. Nem preciso esperar ele terminar? Clicou, aplicou, fechou, morreu o assunto? Eu cliquei, assim que ele terminar de salvar, ele já fecha automático. E se eu entrar lá no cliente de novo, já está com o endereço que a gente cadastrou ali. Tá? Aqui eu posso adicionar alguma informação no memorando dessa Peraí, reserva. só um minutinho, calma aí. Oi? Falou alguma coisa? Acho que cortou. Tá. Posso adicionar alguma informação no memorando dessa reserva. Por exemplo, não sei, alguma informação a mais, né, desse cliente, caso queiram Foi que preencher. a minha colega que aí você está explicando que Sim. quando o proprietário manda aqui para gente uma reserva e depois manda um pedido, ele pede um bloqueio, eu vou lá, bloqueio o apartamento dele. Depois ele manda os nomes dos hóspedes. Se eu Uhum. clicar no lapisinho lá e só alterar, o hóspede fica com o nome de como se fosse o proprietário do apartamento. Então ela está me dizendo que o correto é clicar lá na borrachinha, no retirar. Ah, tá. É porque quando o proprietário faz a reserva, ela já vem com o nome dele, né? É isso. Quando ele bloqueia lá no painel do proprietário. Aí sim. Aí se você quiser apagar o nome do proprietário, você clica na borracha aqui, ele vai limpar tudo. E aí você consegue definir o nome do hóspede de fato que está indo para a reserva. Tá, peraí. Beleza, vamos seguir. Tranquilo? Tá bom. Deixa eu ver se esse link não vai cair. Mas vamos lá. Se a gente está aqui, por exemplo, acessar a aba de Ticketur, que é onde fica o voucher dessa reserva, observa que não tem nada ainda, porque essa reserva ainda não está confirmada. A partir do momento que eu confirmo ela, que ela vai gerar o Ticketur aqui. Então, para isso... antes disso, na verdade, vou mostrar um outro ajuste de preço que vocês podem fazer nas reservas. Então, aqui eu tenho que seja dar um desconto, alguma coisa assim. Aqui eu tenho um campo de ajuste de preço, eu posso clicar nesse lápis, clico no maisinho aqui, ele vai abrir uma telinha tipo aquele modificador também. Deixa eu só ficar esperto aqui para não cair a ligação. Beleza. E aqui eu consigo definir algumas alterações. Como eu estou na central de reservas, eu tenho que aplicar somente essas duas opções de desconto aqui, ó. Desconto em percentual e desconto em valor, e que tem entre parênteses fornecedor. Eu estou aplicando um desconto nessa reserva via o fornecedor, como se fosse o fornecedor aplicando esse desconto aqui, tá? O fornecedor é o Via Caldas Imóveis. Vamos supor que seja de 10%. Já configuro o valor aqui, clique em OK, OK novamente. E o desconto já aplicou. Então, se eu clico aqui nesse pontinho de interrogação, eu consigo ver qual que é o desconto que foi aplicado lá. No caso, como foi 10%, né? Deu desconto de R$56. Reserva era 560. E aqui no detalhado ele te mostra também qual que é a porcentagem que foi aplicada este desconto e o valor por diária, no caso R$28, Então, certo? ok. Então, se eu quiser aplicar um desconto para o camarada, eu vou clicar em reserva e aí vou clicar no lapisinho ali onde está escrito alterado. Você vai no lapisinho onde está o ajuste de preço Ajuste de preço. e aí
você consegue aplicar o desconto aqui. Para remover esse desconto também, você pode selecionar ele. Caso eu tenha adicionado errado, né, eu vou no lápis novamente, seleciono ele. Opa, só um clique, seleciono ele e vem no menuzinho aqui, ok. Ele já voltou pro valor de R$ 560, sem o desconto, tá? Se quiser retirar, eu volto lá no lapisinho e excluo o desconto. Seleciona ele e vem no menos aqui. Ah, tá no menos. Remove ajuste de preço, certo? Isso. Isso mesmo. Vamos trocar de link já, porque já vai cair. Aí a gente já continua. A Ok. gente dá um tempinho também pra tomar uma aguinha, alguma coisa assim, e a gente já volta. Deixa O eu só restante, você acha copiar que esse mais link. uma hora a gente finaliza? Acredito que sim, só vou mostrar mais aquela parte de criação da reserva sem o orçamento e a gente vai pros relatórios, tá? Acho que uma horinha dá. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui. Beleza. Tá, então a gente tem a reserva aqui ainda bloqueada, né? A gente não confirmou ela. Então vamos lá confirmar. Tem uma forma de confirmar sem ter que acessar a reserva. Você pode clicar com o botão direito em cima dela, aqui, e aí ele te mostra a opção de confirmar, de cancelar, tá? Mas, vamos confirmar sem acessar ela aqui por enquanto. E ele já te pergunta se você quer imprimir o Ticket Tour. Mas tem que tomar cuidado nesse caso, porque ela ainda não está paga. Então não é interessante você enviar esse Ticket Tour para o cliente sem ter feito o pagamento dela, né? Esse ticket tour seria o quê? O O Ticket Tour é o voucher? voucher. Uhum. Ah, Vou clicar em sim aqui para ele abrir na tela só para vocês verem. É o voucher. Tá? Ele mostra a reserva aqui. O Igor, período. Sim? deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui tem aqui a senha do Cleomar, que é o administrador, né? Uhum. A minha senha é para ser igual a dele. E quando a gente vai imprimir esse ticket tour, a gente só consegue imprimir ele se as reservas já estiverem com pagamento. Sim. Até porque tem essa questão de permissão mesmo. Que ela deixa. No caso de vocês, ele nem dá essa opção de imprimir ali na tela, né? Eu não consigo imprimir esse ticket tour se ele Sem tiver pagamento. pagamento. Porque E na essa. verdade eu precisava imprimir ele sem esse pagamento. Uhum. Tá, isso aí é uma questão de permissão dentro do sistema, tá? Cada usuário ele tem ali as suas permissões. E para isso, para alterar isso, aí a gente precisa do chamado também no Helpdesk, porque isso tem que ficar documentado lá que você está solicitando esse aumento de permissão do seu usuário, tá? Ah, Mas aí só mandar mensagem lá no WhatsApp mesmo que a gente já tá verifica bom, para então. colocar isso aí, Tá, beleza? obrigada. Nada. No meu aqui ele permite porque eu tenho acesso ao sistema quase todo, então ele não bloqueia. Mas realmente tem essa questão de permissão, sim. Eu só atualizar aqui para mostrar essa reserva confirmada. Agora está com o status confirmado aqui. A gente pode acessar ela e fazer o pagamento. Pelo que eu vi, vocês aí utilizam mais a questão do pagamento manual, né? Vocês lançam o pagamento manual só para as reservas do site, que seria o cliente que consegue passar o cartão ali automático, né? Oi, Igor, só um detalhe, essa questão do ticket tour lá que eu vou imprimir ou emitir, vou gerar o voucher do Uhum. camarada. Aí eu vou ali, eu gero, aí eu salvo em PDF, mando para ele tipo, por e-mail, pelo WhatsApp. Não, o sistema já te dá a opção de você enviar direto por aqui sem ter que salvar ele, Se tiver o e-mail do cliente cadastrado, é se tiver isso? e-mail do cliente cadastrado. Uhum. Ele tem a parte de WhatsApp aqui também. Deixa eu ver se está configurado. Para você visualizar o Ticket Tour novamente, você acessa a reserva e vem aqui em Ticket Tour, né? Marca ele aqui e eu quero exibi-lo na tela novamente, então eu clico em imprimir. Ele vai abrir para mim na tela. Tem a opção de enviar por e-mail, enviar por WhatsApp, abrir no navegador, tal, abrir em PDF. Deixa eu ver se Então, está se eu clicar nesse configurado link, tá. o WhatsApp aqui. Não tá, já me disseram aqui que não. Mensagem para o cliente, não tá. Mas teria a opção de enviar aqui, caso estivesse
configurado essa parte de enviar direto pro WhatsApp, E tá? aí, Helpdesk também, né? Sim, também. Uhum. Mas para E e-mail, né? esse acesso da Marley, por exemplo, de liberar o Ticket Tours para ela, independente se há pagamento ou não, ela mesma pode pedir no acesso dela ou é o Cleomar que tem que pedir para ela? Tem que ser o usuário que tem acesso ao Helpdesk. Eu acho que é só o Cleomar no momento, né? Não sei, tem que confirmar. Ela tem, sim. Ela tem? Então beleza, então pode abrir o chamado lá que a gente altera pra ela. Ah, vou enviar no meu e-mail aqui só pra gente ver o etiquetor chegando lá no e-mail também. Quando você clica lá, ele te dá e-mail enviado. Ah, caso eu queira enviar para outros e-mails, além do que está cadastrado aqui na conta, eu fecho essa aba, marco o etiquetor aqui novamente e tem a opção enviar. Aí aqui eu consigo cadastrar quantos e-mails eu quiser para poder enviar este etiquetor. A separação é por vírgula, então eu mando o primeiro e-mail, aí depois eu quero enviar para outro, ribeiro0@gmail.com. E aí eu consigo colocar quantos e-mails aqui eu quiser, só desde quando eles estejam separados por vírgula, pode colocar vários aqui. Clique em OK, o sistema já faz o envio também para esses dois e-mails. Vou mostrar só chegando aqui, para vocês verem qual que é o textinho que aparece também. Deixa eu dar um zoom aqui. Então ele fala o nome do hóspede, né? Passa lá o ID da reserva, qual que é o hotel, o quarto, os dias do período da reserva. O hóspede principal e a quantidade de acompanhantes. No caso aqui seria só um. E aí tem aqui o e-mail dos dados da pessoa que realizou a venda, tá? No caso, os dados aqui. E para visualizar o voucher, ele está em PDF também, o cliente consegue abrir ele lá. Sair daqui, pra cá, beleza. E se a gente pedir para configurar para enviar pelo WhatsApp, todos terão condições de mandar o Ticket Tours no WhatsApp ou só essa É, configuração vai valer para o sistema para todo mundo? Para mim, para a Isa, para a sim, Marta, esse aí é todos? configurado na agência via Caldas Imóveis, então ela, para todo mundo aqui que tiver acesso, ela vai funcionar. Essa opção, ela tem a parte de enviar num chat que a gente tem, tá? Tem o da Nova XS, que ela comunica com o WhatsApp, mas eu acho que esse serviço vocês não utilizam. Mas tem uma outra forma de configurar isso aqui. Quando você clica, já vai abrir uma aba automática no seu navegador padrão para você acessar o WhatsApp Web e fazer o envio, tá? Então você já abre no WhatsApp Web ali com o voucher para enviar para o cliente. Certo? Ok, então vamos fazer o... Ah, só outra coisa. Que eu tava comentando, pelo que eu vi de vocês, e vocês lançam mais é a questão do pagamento manual, né, para as reservas, né? A gente faz talvez uma transferência ou Pix e vocês pagam Certo. manualmente, né? Por exemplo, eu conseguiria anexar o comprovante de pagamento dentro do sistema? Anexar o comprovante. Deixa eu Por ver exemplo, aqui. hoje eu recebi um pagamento por Pix. Aí eu precisei pegar esse pagamento, mandar pelo WhatsApp para o seu Cleomar e tal. Se eu Uhum. conseguisse já jogar aqui dentro, aí quando ele quisesse consultar, porque tem coisa que uma hora a gente já paga, perde. Tá, tem sim, tá? Você vem que acessa a reserva aqui no set, que é em outros, na primeira aba arquivos, e aí você consegue adicionar um arquivo aqui. E aí eu teria salvo lá na minha área de trabalho, por Salva no exemplo, eu seu só ia computador, buscar. exatamente. Você Sensacional. consegue bloquear ele aqui para livre ou restrito. Salvo engano, o livre todo mundo tem acesso, né? E o restrito acho que só o seu usuário. Acredito que é isso mesmo. Aí se quiser Pode, fazer alguma, se alguém quiser ir lá e tirar, também consegue, né? consegue Tirar meu remover arquivo. também. Consegue remover também. Posso colocar a descrição aqui, então, por exemplo, comprovante, opa, Pix. E aqui que eu seleciono qual que é o arquivo que eu quero enviar. Então, clico nos três pontinhos e aí ele abre as pastas do meu computador. Eu consigo selecionar o arquivo aqui, onde que você tiver salvo esse comprovante.
Depois que eu adicionar esse arquivo, ele vai me liberar esse botão OK aqui, que aí eu consigo clicar em OK e ele já vai subir o arquivo aqui para o sistema. Legal. Depois que ele estiver aqui, você pode dar um duplo clique nele, ele abre na tela também para você visualizar, tá? E para excluir, você tinha perguntado, você pode selecionar ele aqui, clicar no menos que ele exclui. Ele tem até uma opção de enviar por e-mail aqui, mas eu acho que tem que ter um layout cadastrado, tá? No sistema a gente configura esses layouts, igual esse layout do voucher, do orçamento, tudo a gente configura. E ele tem essa opção até de enviar por e-mail aqui. Esse arquivo, beleza. Então, vamos lá lançar um pagamento manual aqui desse ticket. Para a gente fazer isso, marca o ticket, vem aqui em pagar. Aqui ele me mostra qual que é o item dos pagáveis, né? Qual que é o valor da reserva, no caso, 560. E aqui embaixo é onde eu vou adicionar o meio de pagamento. Então, clico no mais aqui e posso adicionar qual que é a forma de pagamento que esse cliente fez. Vamos supor que seja dinheiro, por exemplo. Então, dinheiro. Eu posso colocar algum número de algum documento aqui, caso eu tenha. Então, aquele comprovante do Pix mesmo, ele deve sair algum identificador. Você pode colocar esse número aqui, tá? Esse identificador dele aqui. Beleza, vamos deixar por dinheiro mesmo. Aqui eu consigo associar uma pessoa a esse pagamento. Então, se eu quero colocar, por exemplo, para mim, como se eu tivesse feito esse pagamento, né, associar uma pessoa, eu posso clicar nesses 3 pontinhos e colocar o meu nome aqui. Igor Simão. Como assim? Essa parte eu vou associar a um funcionário que recebeu ou não? Não, na verdade que é a pessoa que realizou o pagamento. Ah, tá. Então eu fiz uma reserva para o Igor, mas foi lá o Rafael que mandou o Pix, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Caso você queira associar uma pessoa diferente da reserva, você tem essa opção aqui, tá? Aí é bem simples, é o mesmo caso, é nos 3 pontinhos e aqui eu cadastro os dados dele. O Igor. Sim? Espera aí. Pode seguir, desculpa. Tá. Vou deixar sem pessoa mesmo. Vou colocar só um documento aqui, qualquer coisa. Na verdade eu vou colocar um teste, treinamento. Porque caso a gente vê alguma movimentação no caixa ali, de vocês vai ter escrito lá que isso aqui é um treinamento, tá? Mas beleza, vamos clicar em... Alô, caiu alguém? Só entrou novamente, tá? Vou colocar OK aqui então. E aqui eu tenho a opção de encerrar esse caixa. Então, se eu já está tudo certo com o pagamento, eu tenho a opção de encerrar aqui. Ou, como a gente viu no outro treinamento, a gente pode deixar esse caixa pendente e encerrar ele via relatório, tá? Eu vou deixar pendente para a gente encerrar direto lá pelo relatório, que eu já mostro essa parte para vocês também. Então, para eu deixar pendente, é só eu não marcar ou encerrar aqui. Deixo desmarcado, só concluir. E já muda o status para verde, então quer dizer que este ticket está pago. E aí eu arrasto aqui para a direita, eu consigo ver que o status desse caixa está pendente. A criação dele foi hoje 3h40 e a data de encerramento ainda não tem, porque a gente não encerrou esse caixa. Beleza. Então, vamos aplicar aqui essa modificação. Essa questão de encerrar o caixa, pelo que eu entendi aqui, é quando que o financeiro confere o recebimento e tal, aí ele finaliza o assunto. Aí, no caso, é só o seu cliente que tem acesso? E a Marley, beleza. Então, não, via o sistema aqui tem que ver qual que é as permissões do usuário de vocês, mas eu acho que no relatório, eu acho que vocês têm acesso sim. Você tem acesso à aba consulta, não tem? Seu usuário? Tem. Aí só que assim, obviamente, né, vai ter que conferir lá toda essa questão do recebimento na conta para poder encerrar de fato aqui no sistema, né, para ter certeza. Mas vamos aqui então na aba consulta que eu vou mostrar como que a gente encerra esse caixa já e a gente já passa. Calma aí, agora acho que eu me perdi. Por exemplo, eu fui lá, eu lancei hoje o Pix do cliente. Na hora que eu lancei, apareceu lá como pendente. Uhum.
Então eu consigo, além de tudo, fazer uma baixa e depois fazer um encerramento, é isso? Você consegue encerrar o caixa, na verdade, né? Baixa não, só encerrar o caixa mesmo que está pendente. Caso aqui eu queira encerrar direto pela A gente reserva. já se entendeu aqui, beleza. Eu só consigo fazer o lançamento da própria status pendente e aqui o Aham. financeiro que faz a baixa que é o mesmo encerramento aqui. O encerramento seria, finalizar o caixa ali. Vou mostrar só encerrando direto pela reserva também, tem essa opção, mas depois, vamos supor que depois que eu já tinha criado o caixa, ele está como pendente, eu quero alterar direto pela reserva. Tem essa opção também. Eu marco aqui o tickettour, venho em caixa, ele me mostra as informações desse caixa. No caso, o meio de pagamento que eu tinha adicionado foi dinheiro, e aí se eu quiser encerrar por aqui, posso marcar o encerrar e aplicar aqui, que esse caixa vai estar encerrado já. Mas eu vou mostrar pelo relatório, que lá acho que é mais interessante. Vocês podem fazer vários de uma vez. Para a aba relatórios, então, a gente vem em consulta. Para vocês não aparece esse tanto de opção, tá? Só a rede de vocês aqui mesmo, rede via Caldas, aqui. O relatório de caixas, ele fica no grupo de relatórios financeiro. Então eu clico nessa setinha, ele vai abrir todos os relatórios que está dentro desse grupo. Aí aqui tem uma questão interessante. Tem que se atentar, porque talvez você está na central de reservas, executa esse relatório aqui e não traz nenhum resultado. Tá? Por que disso? Esse relatório ele tem esse Fzinho na frente. Então isso significa que você tem que estar na agência fornecedora para poder visualizar ele. Qual que é essa agência fornecedora? A Via Caldas Imóveis. É ela que tem os hotéis para fornecer para as outras agências. Então eu mudo aqui a minha agência para a Via Caldas Imóveis e aí eu vou conseguir visualizar esse relatório. Então eu clico em cima do relatório, ele carrega os filtros aqui embaixo. E aí eu tenho algumas opções de filtros aqui. O status do caixa, encerrado, pendente, ou todos. Vou buscar por pendente mesmo, para aparecer aquele caixa nosso. O tipo de data, se é check-in, check-out, encerramento, inclusão, vencimento. Vou deixar inclusão mesmo, que é de hoje, que a gente vai buscar. E eu tenho a opção de selecionar também aqui o usuário que gerou esse caixa, tá? Então posso marcar aqui o meu usuário. E aí ele já vai mostrar só o meu caixa aqui. Então vou clicar em exibir. E tá lá o caixa que a gente acabou de gerar. Foi aquele mesmo horário, às 3h40. Ele mostra as informações abreviadas aqui. Então se eu quero visualizar mais informações desse caixa, eu clico na setinha aqui embaixo dele. E aí ele preenche todas as outras informações aqui. Aqui você consegue ver qual que é o tickettour que gerou esse caixa, a data que foi criada, valor da venda, valor do TCK, o número da reserva, cliente, qual que é o hóspede, né? A agência, período, qual que é o hotel, o H, o serviço, a forma de recebimento, no caso foi dinheiro, o valor que foi recebido, o vencimento e o documento lá, caso você tinha posto. No nosso caso aqui, para ficar nítido, né, que é um treinamento, eu coloquei teste/treinamento, só para não atrapalhar vocês aí. Esse relatório também, ele é interessante que ele tem uma segunda aba. Você consegue ver o resumo por cada tipo de recebimento que vocês tiveram. Como que eu faço isso? Aqui é essa segunda abinha que tem aqui embaixo. Resumo por tipo de recebimento. Clique aqui. E ele vai me trazer lá quais são os tipos. Nesse caso, como os filtros só está trazendo de hoje e só com o meu usuário, então por isso apareceu só o dinheiro aqui. Tá? Tranquilo? Ok. Deixa eu só mostrar como que encerra agora esse caixa direto pelo relatório. A gente viu essa parte no treinamento anterior, mas eu vou relembrar aqui. Pode selecionar o caixa, você clica com o botão esquerdo mesmo do mouse e depois com o botão direito vem em propriedades. Aí ele já abre o caixa pra gente aqui na tela e aí eu tenho a opção de encerrar ele aqui, tá? Se eu marcar encerrar e aplicar, ele já encerra automático. Eu não vou encerrar porque é justamente para isso, para não Porque ficar não pode. registro, não ficar registro
que vocês receberam Você esse vai lá, vai valor aí. abrir caixa e vai se tornar isso daí, né? É, exatamente. Então não vou encerrar para não atrapalhar a operacional de vocês. Então eu vou cancelar aqui, mas só para mostrar que tem essa opção. Beleza, então vamos voltar lá na reserva. E eu quero mostrar agora uma questão para vocês que é a parte de gerar carta de crédito, né? Essa carta de crédito é quando um cliente, por exemplo, ele faz a reserva com vocês, ele cancela por algum motivo, mas já tinha pago. E aí ele tem essa carta de crédito, vocês podem ou devolver o valor para ele, ou então deixar para que ele utilize para pagar uma outra reserva. Aí vai muito da política de vocês, tá? Eu não sei se vocês utilizam, sempre que o cliente cancela, devolve o valor, ou se ele pode utilizar para pagar outra reserva. Mas eu vou mostrar as duas opções aqui. Ok. Vou em minhas, aqui para filtrar só a minha reserva. Ah, apliquei o filtro de AI de 0. Não vai trazer nenhuma reserva mesmo. Pesquisar. Então beleza, ela tá paga aqui. Vamos cancelar essa reserva para ele gerar essa carta de crédito aqui. Botão direito em cima dela e cancela. Pergunta se você tem certeza, porque essa ação ela é reversível, né? Ela é irreversível, na verdade. Não tem como voltar depois que ela é cancelada. Vou pesquisar. E aí, o status dessa reserva já está cinza. Então quer dizer que ele já está cancelado. Se a gente acessar ela aqui novamente, na aba Ticket Tour a gente vê que ele gerou esse novo Ticket Tour com o valor negativo, né? Que ele quer a carta de crédito. Então, a gente tem a opção ou de imprimir essa carta de crédito. Deixa eu ver se tem. Não tem layout. Eu acho que vocês utilizam ela só pagando mesmo manual. Mas tem como, caso vocês queiram, a gente criar um layout para imprimir essa carta de crédito aqui. Caso queira enviar para o cliente, tá? Aí o envio é daquela mesma forma, WhatsApp ou e-mail, tá? Então, Tem como eu mandar posso essa carta criar, de crédito. você pode me ajudar depois para criar os dizeres. Informamos que em decorrência do seu cancelamento, gerou um crédito na minha conta, está no valor de Isso. tal, que você poderá utilizar para isso. Uhum. Só vocês mandarem como que vocês querem esse textinho aí. A gente tem um textinho padrão, eu posso até mostrar para vocês verem. Mas ele é customizável também. Se quiser mudar a frase, a forma que é enviada, tem como, tá? Depois, se quiser mandar para a gente, para ver se eles aprovam aqui, já pode começar a alinhar isso aí também. Beleza. Essa opção é interessante, você pode enviar para o cliente, né? E caso ele Se passe eu na gerar agência essa de carta de vocês. crédito, por exemplo, se eu gerasse ela aqui agora, eu já conseguiria enviá-la, aliás, pelo WhatsApp, eu poderia Sim, salvar na minha área de trabalho e mandar para o camarada. sim. A partir do momento que você marca ela aqui e vai imprimir, ela já ia abrir na tela e você tem aquelas opções, a mesma opção do Ticketor, enviar por e-mail, por WhatsApp, salvar PDF, tá? Então tem como fazer isso aqui. É só porque não tem layout configurado para isso atualmente, mas beleza. Igor, Sim? só um minutinho, eu preciso sair e o Cleomar pediu para me tirar uma dúvida com você. Tá. Nós pegamos aqui uns apartamentos para alocar da W. Como é que é o nome? Ai, me fugiu o nome, lá do Privé, lá. WAN. Aí, o que acontece? Eles têm um travel azul Sim. e nós não estamos conseguindo instalar esse travel aqui nas nossas máquinas. Ele pediu para ver se você consegue nos ajudar. Tá. Na verdade, o Privé ele disponibilizou um usuário para vocês direto no Travel deles lá. Sim. Beleza. Tá. Tem o site que faz a baixa desse Travel. Deixa eu só pegar o link dele aqui. Você já tem o download dele aí ou não foi feito Eu ainda? tenho, Igor. Tem? Tenho sim, tenho. Seria esse aqui. Reservas.privé. E aí aqui dá para realizar a baixa de acordo com o sistema operacional, né? Windows 32, 64. Mas sim, você pode talvez chamar no WhatsApp lá, mandar o acesso via N10 que a gente auxilia nessa Da instalação. instalação? Sim. Ah, ok. Só tem que ver, se o Privé disponibilizou o usuário para vocês, beleza. Porque a gente
se caso tiver que criar um usuário, aí tem esse pedido tem que partir do privê, que a gente não pode criar esse usuário sem que ele solicite, então. Mas Certo. beleza, se Tá, você já tem um isso eu usuário posso lá, te mandar beleza. depois no seu WhatsApp. Manda no WhatsApp da Nova XS, né? E aí a gente Uhum. auxilia lá, Tá bom, então, Igor, obrigada. por nada. Certo, vamos mostrar então como que eu utilizo, né? Como que eu faço para pagar, aliás, como que eu uso essa carta de crédito para pagar uma nova reserva. Eu vou mostrar a primeira opção, que é a que vocês podem devolver o dinheiro para o cliente, que aí você paga essa carta de crédito como uma devolução. Então você seleciona ela, vem pagar. Isso aqui é para a opção, caso já tenha devolvido para o cliente, você vem e deixa e cria um caixa, né, dessa carta de crédito aqui para não ficar esse valor negativo no sistema de vocês. Então, seleciono ela, fazer novamente, seleciono, venho pagar. E é a mesma coisa de pagar o ticket tour. Só que eu clico aqui no mais. A diferença é que a forma de pagamento vai ser devolução de crédito. É devolução de crédito. Você tem também a opção de selecionar aliás, de configurar aqui um documento. Pode ser o comprovante de depósito, alguma coisa assim, tá? Clique em OK. Não vou encerrar também, mas em concluir aqui. E essa carta de crédito já vai passar a ficar com status verdinho também. Agora eu vou retirar esse pagamento que eu coloquei para a gente pagar uma nova reserva com essa carta de crédito. Para isso eu vou clicar nela novamente, na carta de crédito, vou em caixa, vou selecionar a opção de devolução de crédito que eu tinha adicionado, vou clicar no menos aqui e tenho que retirar também. Tenho que retirar? Acho que não. Não, tem sim. Eu tenho que retirar esse valor daqui de cima. Então eu clico nele, clico no menos. Aí quando o valor dos pagáveis e o saldo fica zerado, eu posso aplicar. Aí a carta de crédito já volta a ficar com o status vermelhinho. E aí eu consigo utilizar ela para pagar uma nova reserva. Então, peraí, então quando eu girar essa carta de crédito, ela fica registrada ainda no Ticket Tours do meu sistema. Aham, E aí, no futuro, quando o cliente ligar, fizer uma nova reserva, eu consigo utilizar essa mesma carta para bater parte do valor, esse tipo de coisa, é exatamente, é isso? para isso mesmo. Ah, eu dei uma viajada aqui, porque estavam vários acontecimentos aqui ao mesmo tempo. Tá. Acho raro isso acontecer, porque eu acho que eles trabalham mais no sistema de reembolso mesmo, mas É mais com a questão de achei bem devolver, né? interessante. Depois eu vou lá, ô, Igor, depois eu te chamo no Zap para você me mandar o modelo da mensagem que você tem. Aí, se Fechou. eles derem um ok, aí eu tenho que abrir um helpdesk para isso, para a gente passar a ter Aham. também. Na Legal. verdade, se for o modelo exatamente que eu enviar, pode só me dar um ok que Dá eu um já ok. configuro ali Tá. direto, tá? Vamos então fazer esse exemplo de pagar uma nova reserva com essa carta de crédito. Então, aplicar aqui essa reserva. Eu vou gerar uma nova reserva a partir dessa que eu já tinha criado, para ficar aquela questão do mesmo valor ali e facilitar para a gente aqui. Como que eu duplico uma reserva então? Eu posso selecionar ela aqui, eu quero duplicar, né? Essa primeira, botão direito e duplicar reserva. Será criada uma nova reserva com as mesmas configurações da reserva selecionada. Deseja continuar? Sim. Sim. Aí o sistema vai criar uma nova com as mesmas configurações. Então facilita aí o trabalho. E aí eu vou mudar as datas. Pode mudar as datas, sim. Mas lá ele já criou essa nova reserva com status bloqueado. Se for uma nova data, você pode alterar aqui, tá? Aí só acessar a reserva e alterar as datas aqui. Caso tenha alteração no valor, já vai mostrar também o valor atualizado aqui. Vou confirmar essa reserva. Não quero imprimir o ticket tour. E agora eu vou mostrar como que a gente paga, então, esse ticket tour da nova reserva com a carta de crédito. Para isso, eu vou acessar a reserva anterior, que é onde Ô, tem a Igor, carta de crédito. você foi aí e duplicou a reserva, beleza. Mas se eu quisesse, eu poderia criar uma nova reserva, eu entrar lá no sistema, fazer Sim, tudo de sim, novo, sim. com nova data, com tudo.
Eu só fiz pra facilitar mesmo, pra gente não ter que voltar naquela tela de reservas e fazer tudo de novo, tá? Como já mostrei esse processo, então assim facilita e é uma outra opção também para vocês. Então beleza, vou acessar aqui a reserva anterior. Ah, tá. Então, para eu usar a carta de crédito na nova reserva, eu tenho que acessar a reserva anterior, certo? Acessa a reserva anterior e pega esse ID da carta de crédito aqui, ó, Hum, tá? tem uma nova Aí você reserva. salva isso no bloco de notas, ou se quiser anotar no papel também, só deixe quando você vai precisar desse número aqui. No caso ele é 3235093. Copiar esse valor aqui. Já posso fechar. Ah, só mostrando que... Deixa eu acessar ela aqui de novo. Ela tá ainda com o status vermelhinho. A partir do momento que eu pagar a nova reserva com ela, o sistema já muda aqui para o status verde automaticamente. Ok. Então vou acessar a nova reserva. Marco aqui o ticket que eu quero pagar. Vem pagar. E aí a carta de crédito eu tenho que adicionar nessa parte de cima aqui, ó, no itens pagáveis, tá? Então eu clico aqui no mais, digito o Ticketur ID, que é aquele número que a gente pegou, esse número aqui, ok, ele já me adicionou o valor lá de 560, os pagáveis e o saldo está zerado, então eu posso concluir. Antes disso, ele vai me dar uma mensagem aqui dizendo que a reserva que gerou essa carta de crédito precisa estar com o caixa encerrado para utilizar, tá? Então, como a gente deixou aqueles caixas da outra reserva pendente, ele não vai me deixar concluir essa alteração aqui. Mas eu vou concluir só para dar essa mensagem. Deixou, ele só não deixa se eu encerrar. Então, se eu voltar aqui, se eu marcasse o encerrar, aí ele não ia deixar, tá? Como eu não marquei o encerrar, ele também ficou pendente, então eu consigo pagar. E Ok, então agora, eu vim na nova reserva, eu cliquei em pagar, aí eu pego o ID da carta de crédito que eu tinha, e aí sei que eu tenho que inserir esse ID, certo? isso, deixa eu... O ID eu vou inserir ele clicando no maisinho, né? Deixa eu abrir o caixa aqui. Você clica nesse mais e adiciona o ID da carta de crédito aqui. Clique em OK e ela já vai aparecer aqui embaixo. Ah, eu vou em caixa Não, e não você em vai em pagar. pagar. Aqui é porque eu já tinha adicionado. Aqui, ó. Como ele tá verdinho, se eu marco ele e vou em pagar novamente, ele me dá uma mensagem Ah, que tá. não pode Mas porque já tá aberto. se ele tivesse vermelhinho, eu iria em É pagar. pagar. Deixa eu retirar o pagamento aqui e fazer o Ah, processo cara, desculpa novamente. aí. Tranquilo. Fechar. Tranquilo. Aplicar. Ah, eu tenho que retirar esse de cima também. Retiro ele e aplico. Tá com status vermelho agora. Ok. Seleciono o que eu quero pagar. Vou na opção pagar. Clico aqui no mais, na aba Mas, dos pagáveis, tá? Mais. não é no meio de Não, no meio de pagamento não, é nos pagáveis. Primeiro mais. maisinho. Coloco aquele dedo de etiquetura aqui. Ok. E ele já adicionou pra mim. Vai no maisinho, lançou o número, morreu o assunto. Ele É, já adiciona automaticamente. exatamente, isso mesmo. Então, concluir. E aí já tá pago já. Essa reserva eu posso aplicar. E se eu acessar a reserva anterior, a que tinha sido cancelada, no Ticketur, já me mostra aqui que a carta de crédito já foi utilizada, então ela está verdinha. Inclusive, eu consigo ver qual reserva que eu utilizei essa carta de crédito. Eu posso selecionar a carta de crédito, vir em caixa, e ele me mostra aqui o ID do Ticketur que foi pago. No caso, esse 3235119. Aí eu posso fazer um filtro nas reservas ali, buscar por esse Ticketur e achar qualquer reserva que utilizou essa carta de crédito. Ok. Tá. Vou só desfazer todo o processo. Não, na verdade depois eu desfaço isso para não tomar tempo. Deixa eu só deixar anotado aqui para me lembrar de fazer isso.
Quanto a essa questão até que eu ouvi vocês falando, né, sobre a baixa desse outro travel que a Marley vai precisar, a versão do Windows implica só naquelas versões que eu vi ali na tela, ou se for um Windows meio antigão, você acha que Na não vai? verdade, lá é a arquitetura do Windows, tá? Deixa eu ver aqui. Onde que você, eu vou mostrar onde que você verifica isso no seu computador. Você vai nessa bandeirinha do Windows aí que tem no teclado, digita painel de controle. Procura a opção sistemas. Aliás, sistema, na verdade. Pode diferenciar um pouco da forma que vai abrir no seu computador, porque o meu aqui é o Windows 11, tá? E aqui no tipo de sistema ele mostra lá o sistema operacional de 64 bits Ah, tá, os bits, x64. entendi. Tá. E aí que é essa versão que você tem que baixar certinho do Trevo lá para funcionar. Bom, deixa eu só voltar nos relatórios, vou mostrar alguns outros relatórios para vocês interessantes. E aí eu acho que a gente está finalizando essa parte de hoje. Deixa eu ver quanto tempo já deu. 1h30 já. Vou aqui nos relatórios. Por padrão, sempre que eu vou acessar relatório, eu particularmente, eu sempre vou já na agência fornecedora, tá? Na Via Caldas Imóveis aqui, por exemplo. Mesmo que esses outros relatórios não precisem disso, mas eu já acesso ela que ele me traz resultado de tudo já. Certo. Deixa eu ver alguns relatórios interessantes para vocês. Esse relatório de pessoas é interessante para alguma questão de campanha de marketing de vocês, alguma coisa assim. Esse relatório ele te mostra todas as pessoas que estão cadastradas no sistema e estão vinculadas à rede de vocês. Então, todos os clientes que já passaram para vocês, desde orçamento, desde que se cadastraram via site, via B2B, tudo, tá? Por isso que é importante tentar colocar os dados do cliente aí, né? Porque senão depois se eu tiver só nome, para mim não resolve nada, né? É interessante quando está fazendo a reserva, você preencher todos os dados do cliente, e-mail, número, endereço, para que fique esse cadastro mais completo aqui, tá? Então, pessoas, ele abre os filtros aqui. Vou buscar uma data curta, só para não trazer muito resultado. Só de ontem para hoje. 10. Esse new Eu vou seller lá em aqui, consulta e eu clico em pessoa, é isso? Não, consulta, consulta, relatórios consulta. marketing e no relatório pessoas. Sabe, marketing. Pessoas. O ID desse relatório é 173. Tá. Oi, me dá só um minutinho, peraí. Beleza. Vamos lá, Igor, desculpa. Tranquilo. Esse new seller aqui, ele é a opção quando o cliente está fazendo uma compra via site, ele tem lá se ele quer marcar a opção, se ele quer receber as atualizações de vocês, atualização de hotel, alguma coisa assim. Então ele pode marcar isso lá. Aí você tem a opção de filtrar por sim ou por não, ou deixar todos aqui. O local você consegue filtrar as vendas site ou as vendas do Travel aqui também. Então, aliás, vendas não, as pessoas cadastradas via site ou via Travel, tá? Eu tô com relatório de vendas na cabeça. Então, definir os filtros, vou clicar em exibir. Depois eu vou tentar visualizar isso aí na minha máquina, porque assim, a imagem para mim, acho que por conta da resolução tá bem ruim, sabe? Lembra que ontem eu falei, não dá para aumentar, tá? Mas mesmo assim, mas o que eu consultar, relatório consulta, marketing. relatórios marketing e o relatório de pessoas.
Ah, outra coisa, se não aparecer esse relatório do marketing para você, é questão de permissão do seu usuário. Então você solicita que a gente adiciona. Tá, então, mas primeiro eu vou clicar em rede via Caldas, né? Você vai alterar a sua agência para Via Caldas Imóveis. Ai, altera agência. Ainda bem que isso está gravado, né? Altera agência. Aí depois dessa gravação, você vai mandar como, Igor? Finalizando aqui, hoje eu já subo os 2 vídeos pro YouTube e te envio no WhatsApp lá. Aí você distribui entre o pessoal aí, pra eles terem acesso. Ok. Pronto? Sim. Tá. Então ele mostrou aqui as pessoas que foram cadastradas nessa data que eu busquei, do dia 10 e dia 11. Esse relatório também ele tem uma segunda aba, que é a aba de por cidades, pessoas por cidades. Aí nisso aqui que é interessante você ter a parte do cadastro do cliente toda feitinha, né? Aqui, como não tem a parte de endereço cadastrado, o sistema já pega sem cidade definida e mostra a quantidade. Mas se lá tivesse a parte de endereço, apareceria Caldas Novas, tantas pessoas, Morrinhos, tantas pessoas e por aí vai. Tá, então se eu quisesse mandar uma promoção para a galera lá de Uberlândia, se tiver o cadastro bonitinho, Você depois consegue a gente ter. começar a preencher legal, aí começa É, a ter um lead próprio, né? aham. Ah, e. Ah, só mostrar uma coisa também. Para exportar esse relatório aqui para PDF ou para Excel, né? Que é CSV. É. Para me exportar esse relatório, eu clico em alguma linha dele. Então, alguma linha, independente, pode ser a primeira, a última. Não tem necessidade, não tem importância qual linha. Clique em alguma. Venho aqui em exportar PDF ou exportar CSV. Tá? O CSV é o Excel, é o que é o mais utilizado porque ele te dá algumas É, depois eu questões consigo ali. fazer as minhas Consegue fazer alterações alguns onde eu quiser. filtros, algumas coisas assim. Exato. Eu perdi um pouco. Você falou, eu venho aqui, Lindy, eu seleciono tal, e aí eu exporto. Onde que você clica? É lá em cima na parte superior? Não, você clica em alguma linha do relatório. Ah, tá. E Alguma linha. mas aí só vai exportar esse camarada. Se eu quiser todos, seleciono todos. É isso? Deixa tudo azulzinho? Não, Não. não. É Você independente. só clica na linha aqui para o sistema só identificar qual que é a parte que você quer exportar. No caso, você quer exportar o relatório, né? Então você clica na linha, alguma linha do relatório e utiliza a Ah, opção lá embaixo, desculpa. aqui Certo, embaixo aqui. certo. Ô, Igor, por exemplo, se eu fizesse uma promoção e eu quisesse, então por aí eu consigo criar um filtro. Depois que você Vocês estão exporta para falando. CSV, dá para você criar um filtro, sim. Ah, tá. É. Depois que eu exporto. Aí dentro do sistema eu não conseguiria criar um filtro. Consegue. É assim, esses relatórios você pode solicitar algumas alterações nele. Então, se você quer criar algum filtro nele aqui, algum filtro que, sei lá, faça sentido, né? Por exemplo, o usuário que cadastrou essa pessoa. Então, que no caso que tem o sistema, tem o I Lima, M Neves e B Souza e tal. Então você consegue solicitar pra gente também via Helpdesk. Qualquer alteração é via Helpdesk, tá? Chat Pro, aliás, o WhatsApp é questão de dúvidas. E aí a gente adiciona esse filtro aqui pra você, tá? E aí, qualquer relatório aqui que você queira alguma melhoria, alguma coisa assim, pode solicitar que a gente. Entendi. Lógico, ele vai ter esse atendimento, ele vai entrar em uma fila de atendimento, né? E aí, tipo assim, não é imediato. Eu pedi Tudo bem. agora e amanhã já vai estar pronto. Não Por tem isso, exemplo, não é assim. digamos que eu vou criar lá uma propaganda de ingresso ou um período promocional e eu quero mandar para esses camaradas aí. Então eu venho aí e faço o filtro, mas eu não consigo mandar isso direto por dentro do sistema. Consigo? Não, Não, por né? dentro do sistema não. Não, não. Ah, tá, mas eu consigo pelo menos ter o lead daí para daí eu trabalhar em outra aba, Você tá? consegue exportar esse relatório. Deixa eu fazer aqui pra você ver. Vou exportar. Não, beleza, até aí tudo bem. Lá no Excel eu É, sobrevivo também. só Porque depois no laptop. Excel eu posso filtrar por DDD, eu posso filtrar Sim, por. sim. Você pode, Se tivesse inclusive. mais uma linha, e eu não sei se tem, né, de datas de nascimento, o que eu quiser então precisar alterar em relação a isso, aí eu posso abrir um helpdesk. Aí, Igor, Exatamente. você consegue acrescentar lá além de. Ah, tá, Uhum. não sei. Quando você exporta esse relatório, ele te mostra quais que são os filtros aqui que foram exportados. No caso, a data
de execução dele, no caso foi hoje, a data inicial, a data final que a gente configurou, qual que é a agência, os filtros que estavam configurados Uhum. lá, ele mostra aqui. Super legal. Essa semana eu já exportei algumas coisas que eu tinha curiosidade de saber como funcionava, Beleza, então. mas, bom, enfim. Certo. Ver se tem mais algum aqui. Esses relatórios vocês podem ir vendo aí de acordo com o uso de vocês, tá? Esse resumo de Esse hospedagem resumo de também hospedagem. é interessante. Deixa eu só exibir ele aqui também. Relatório de venda que está ali em cima, esse, Venda, 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 venda. em Tá. cima, um pouquinho para cima. Não foi o que a gente clicou agora, não. A gente clicou em Foi. pessoa. Na verdade, é o grupo de relatórios vendas. Aí eu clico nessa íconezinho aqui de setinha. À esquerda dele, ele abre os relatórios que estão dentro desse grupo. No caso, o resumo de hospedagem está dentro do relatórios por vendas. Aí eu seleciono ele, carrega os filtros aqui também. Aí eu tenho diversos filtros aqui para utilizar, né? Esse resumo de hospedagem, o que seria? Deixa eu exibir ele aqui para você ver. Ele é bem completo. Ele mostra muitas informações. Pode ser a data de hoje, o filtro criação, status confirmado. Beleza, pode ser isso. Vou exibir ele. E ele me mostra que a maioria dos dados, acho que quase todos os dados, na verdade, de uma reserva. O ID dessa reserva, o ID do hotel. Esse ID do hotel é para caso quando o cliente tem integração, tá? Por isso que de vocês não está aparecendo nada aqui, mas pode ignorar essa parte. Mostra o viajante, a data de check-in, check-out, quando que foi criado, o serviço de venda, qual que é a agência, o ID daquela agência que está cadastrado aquele hotel, no caso 915, é o ID da agência Via Caldas Imóveis, tá? Que é a fornecedora. Você arrasta para o lado aqui. Tem o hotel, o H, o valor, o fornecedor, que no caso é a Via Caldas Imóveis, a agência que realizou a venda, ID da agência que realizou a venda, qual que é o usuário que fez aquela venda, quando que ela foi confirmada, o usuário que confirmou, Beleza. status confirmado, status cancelado, tal, valor líquido. Tem diversos filtros, aliás, diversas colunas nesse relatório para vocês verem. E aqui, por fim, ele dá uma somatória de tudo. Então, a somatória do valor total, somatória do valor líquido, valor pago, valor a pagar e a quantidade de adultos. Ok. Esse relatório é bem completo. Bom, acho que é isso. Igor, eu acho até que a gente já conversou sobre isso, mas, por exemplo, hoje é dia 11 de agosto. Digamos que eu queira puxar um relatório que eu consiga consultar os pagamentos que eles são como em aberto, o pagamento parcial, de todas as reservas, não vou dizer reserva, mas talvez de quem até já se hospedou. O camarada chegou, hospedou, eu fiz uma baixa parcial, não baixei o restante. Eu consigo puxar um relatório disso? Aí é tudo naquele relatório financeiro, relatórios caixas aqui, tá? Tá. Aquele que a gente passou. Um pouquinho antes, né? Você chegou a falar, assim. Aí, deixa eu só carregar Que é aqui. bastante informação, eu sei que a gente já passou por ele, mas... Sim, não, é porque realmente é muita coisa. Tá, venda, relatório financeiro, ok. Não, tudo bem. Não é relevante para já, né? Depois eu vou dar mais uma pesquisada. Eu ia te perguntar alguma outra coisa. Então a gente tem que começar a ter um cadastro bem redondinho, ok? Para poder ter um lead próprio. Igor, acho que é isso. Os demais relatórios aí, tipo DRE, essas coisas, eu acho que talvez não vai... Esse DRE seria o quê? Se eu quiser puxar para um proprietário, quanto que o apartamento dele vendeu no decorrer do ano, é isso? Né? Deixa eu filtrar ele aqui. Acho que é isso sim. Tem tantos relatórios que a gente nem lembra de cabeça o que faz, a função dele. Mas DRE deve Tudo bem, ser... tudo bem. É demonstrativo de resultados. Daí, de tudo resultados bem, acho que proprietários. compete mais a outras pessoas. Não vou tomar seu tempo com isso, não. Não, tranquilo. Bom, acho que é isso então. Qualquer dúvida você pode chamar aí, vocês, né? No caso, chamar no WhatsApp, que a gente vai estar auxiliando. Aquelas questões de pendência. Deixa eu só mostrar. Lembrei de um layout. detalhe. Aqui, quando eu faço a reserva, tá? A reserva tá lá no sistema. Tá.
Acho que eu estou confundindo um pouquinho as estações agora. Aí eu vou lá e enviar confirmação da reserva. Quando eu clico nisso, vai uma mensagem para o hotel. Aí lá em Ticket Tours, se eu clicar em reserva, é que eu consigo mandar o voucher talvez para o cliente, que eu gero o voucher, né? São coisas Isso, diferentes, tá? isso. É, na verdade, a confirmação de reserva, ela é pro cliente também, tá? Você pode enviar uma confirmação pro hotel. Aí esse hotel são Isso, é esses isso dados aí. aqui, Bom tá? dia. Isso aqui tem que ver lá no serviço do hotel. Tem uma parte lá que você configura qual e-mail que vai receber isso aqui. Normalmente é o e-mail da recepção do hotel, tá? Então, aí, por exemplo, nesse caso, eu clico ali em enviar e-mail, eu sei que vai sempre, a mensagem sempre vai direto para o hotel, beleza. Uhum. Mas ela não vai para o meu cliente, ela só vai se o cadastro dele tiver preenchido completo ou não? Na verdade, essa aqui ela só vai pro hotel mesmo. Para o hotel mesmo. Ela não Ah, vai pro tá. cliente, não. Tá, entendi. A que vai pro cliente é essa de baixo aqui, ó. Confirmação da reserva. Ah, não tem etiquetur também. Não tem layout também. Ah, entendi. Mas, Eu assim, vou dar mais uma pesquisada. é, É usando que eu vou realmente. uhum. Essa Ok. confirmação que é enviada pro cliente não tem tanta necessidade porque você já envia o etiquetur, né? O voucher dele. Então, o voucher já tem todas as informações. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar. Não, eu te envio lá o texto padrão no WhatsApp pra ficar melhor pra Porque você deve ver. estar Da em carta 10 de minutos aqui crédito, para encerrar. tá? Ok. Bom, então eu acho que é isso. Vocês querem que volte em algum ponto, que explique alguma questão a mais? Alguma Não, dúvida? assim, agora parece que está tudo lindo, né? Como Uhum. todo treinamento, você sabe que é assim que funciona. Parece que está tudo bem, só que não. E É, realmente, quando for, conforme a necessidade, né? Do dia a dia, eu vou chamando vocês no WhatsApp, até eu ficar apta para isso. sim, sim. É, o sistema na verdade só pega muito assim na prática. Então você vê o treinamento ali na hora, entende e tal, mas a gente sabe que a curva de aprendizado dele é um pouquinho grande. Então é só fazendo mesmo pra você aprender. Então tá bom, Igor. É Então tá isso. jóia. Então, até mais. Eu vou subir os vídeos pro YouTube, mando o link pra você. Vou mandar também alguns links que a gente passou aqui durante o treinamento da nossa base de conhecimento para ficar mais fácil o acesso para vocês. Por exemplo, como alterar a reserva, como enviar etiquetur e tal. A gente tem tudo isso lá na base, eu mando lá. E é isso. Então, até mais. Bom trabalho aí para vocês e qualquer coisa, só chamar. Tchau, tchau.